Reverendo Lucas. Vamos orar pelos aniversariantes da semana? Estou com uma lista aqui. Caso o seu nome não esteja aqui, pode vir também que a gente... Aliás, pode vir não. Fica de pé que a gente vai orar por você, tá bom? No dia 25/11, Josi. Ó o churrasco aqui por conta do Reves. Josiane Balbino. Dia 29, Letícia Guimarães. Letícia Guimarães. E dia 22/11, aniversário de casamento da Ana Maura de Castro Pereira. Algum desses irmãos estão aí? Alguém não está na lista? Oi? Pronto, vamos orar. Fiquem de pé, por favor. Obrigado, Pai, por estarmos em Tua casa. Em especial, nós agradecemos pela vida desses aniversariantes. Que o Senhor esteja abençoando eles com a Tua presença, com a Tua palavra e com a Tua esperança, Pai. Que realmente o Senhor é um Deus presente, um Deus que nos ama, um Deus que nos consola e que nunca esqueceu de nós. Abençoe com sabedoria, com discernimento e que cada ano que passe, Pai, esses aniversariantes completem na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Tem alguém visitando a gente? Pela primeira, pela segunda vez. Terceira já é de casa. Ninguém? Então, fica a dica aí, né, gente? Fica a dica. Diego, tudo ok? O pessoal que está na sala do Diego, por favor, podem ir para a sala. Fiquem à vontade. Então, irmãos, diferentemente dos outros domingos pela manhã, hoje não será uma mensagem, não será uma mensagem expositiva, um sermão, e sim um estudo bíblico, tá bom? Então, sendo um estudo bíblico, não deixe que eu fale sozinho, porque eu sou tendencioso a fazer sermões. Então, perguntem, participem, comentem, vamos conversar sobre o assunto, que creio eu será relevante para todos nós. E com base em tudo que tem acontecido, um dos assuntos mais pautados em toda a internet, em boa parte das conversas das pessoas, é o assunto do medo. Por exemplo, como eu confessei anteriormente, né? Eu estava com medo ali das eleições dos Estados Unidos, estava com medo ali das eleições de Rio Verde. Então o medo fazia parte da minha vida, mas não somente isso. Eu estava com medo também do pós-eleição, que talvez apareceria de novo ali o corona, né? Ele ia voltar depois da eleição, que na eleição ele deu uma paradinha, deu uma pausa e tal. Então eu estava com medo do pós-eleição. E também eu tenho medo de várias e várias coisas. E dentre elas, o medo faz parte da minha vida e provavelmente da sua também. E é interessante que todos os assuntos relevantes para a nossa vida está pautada na Bíblia. A Bíblia também fala de medo. Mas antes de nós falarmos sobre o medo e como vencê-lo, eu queria escutar de vocês algumas respostas, né? Então vamos lá. Gomes, tá na frente, velho. Não tem jeito, você tá na frente. Tá bom, fica aqui. O que é o medo, cara?
O medo é algo que você teme que aconteça ou não aconteça. Legal. Uma outra pessoa, Toledo. Vamos lá. Por que nós temos medo? Boa. O Toledo falou que é por causa da insegurança. Bacana, tá ficando bom a resposta aí. Vamos lá. Terceira pergunta. Deixa eu ver, selecionar a vítima aqui. Maíra. Aê, valeu, Vanessa. Maíra. Que tipo de medo que existe? Dê pelo menos aí 3 exemplos. Medo da morte. Mais 2. Medo da morte é o principal. Medo da morte, medo de bandido, medo de sem vergonha, medo de passar a perna, medo de não dar conta de pagar a conta no final do mês. Nós temos muitos medos, né? Mas, sendo um pouco mais profundo na pergunta, queria perguntar agora para a Lília. Lília, por favor, não me decepcione. Quanto de influência tem o medo nas nossas vidas? Dá uma média aí. Qual que é o grau de influência do medo nas nossas vidas? E assim, no sentido geral, né? Não é só num dia ou no outro, mas todos os dias da vida. Legal, 100%. É boa. Uma boa resposta. E falando de medo, gente, eu gosto de associar com algumas coisas que eu vivo, né? E dias para trás, estava eu ali mexendo no WhatsApp e me deparei com uma notícia ali no grupo ali do condomínio, no lugar onde eu moro. O que eu achei legal, né, que uma mulher lá, uma senhora, falou assim, olha, gente, eu tô com medo, o nosso condomínio é inseguro e tal, e esses dias para trás eu estava saindo da garagem e eu vi 2 caras ali tentando arrombar um carro, e eu não sei o que a gente faz, se eu chamo a polícia, eu vou chamar a polícia e tal, e digitando, e o povo começou a ficar com medo. Não, como assim? E as câmeras? Não pegou nada. E a polícia apareceu, e o pessoal ali da guarda ali que fica no bairro apareceu e tal. Ela, não, eu não sei o que eu faço, vai que esse povo entra na minha casa, entra na casa de vocês. Enfim, o pessoal começou a ficar com medo, né? E o mais legal da história é porque eu mudei recentemente, eu conheço pouca gente lá, né? E, na verdade, quando foi acabando a história, eram 2 moradores do condomínio que tinham perdido a chave, né? E estavam tentando abrir o carro para poder sair, para ir trabalhar. Então, nós temos tanto medo que muitas vezes nós começamos a pensar coisas, a sofrer por coisas que realmente não existem. Mas também nós sofremos por coisas existentes. E como o nosso Criador, o nosso Deus, Ele é completo, e Ele nos deu aquilo que nós precisamos, e sim, o medo é também dado por Deus. E permita-me falar um pouco mais sobre isso. Nós temos várias reações diante às situações. E o medo, ele foi dado por Deus, porque o medo é uma forma de nós analisarmos a situação e reagirmos diante da situação. E sim, o medo está relacionado a perigos, seja perigos físicos, seja perigos emocionais, psicológicos, enfim, é uma forma que nós vemos a situação difícil e a reagimos e a encaramos. E sim, isso foi dado por Deus. O problema é que os excessos, eles estragam. Os excessos, eles estragam, mas nós não podemos esquecer que tudo o que temos de bom, por exemplo, o medo também, ele pode ser bom, ele foi dado por Deus. Vamos tentar imaginar aqui uma situação, vamos lá, eu vou falando aqui, vocês tentem mentalizar essa situação, tá bom? Vamos supor que você está viajando de carro, e durante o percurso ali da viagem de carro, vocês estão indo para a praia, todo mundo aqui está indo para a praia. Durante o percurso, vocês passam ali numa linha ferroviária, né, de trem, de linha de ferro, certo? Só que acontece um negócio, quando você vai cruzar a linha de ferro,
seu carro apaga. Certo? Seu carro apaga. E você tenta ligar, fazer o twin do carro e não dá o tonhão e não funciona e o trem começa a chegar. Certo? O trem começa a chegar e sua família está toda no carro. E o trem começa a apitar e você começa a ficar com medo. E numa fração de segundos, acontece um negócio chamado de liberação hormonal, principalmente da liberação de adrenalina, que faz com que os seus músculos se contraem e o seu cérebro pense diversas possibilidades de sair com o carro de lá. E isso acontece de várias formas e no piscar de olhos, você consegue ligar o carro, acelerar com tudo e sair da linha do trem. Isso aconteceu em poucos segundos. Imagine se fosse alguém bem calmo nessa situação. Iria descer do carro, né? Iria abrir o capô, verificar o motor, a bateria, né? Ia de boa, tranquilo, sem pressa. Creio eu que talvez não seja uma boa opção neste tipo de situação. Mas graças a Deus, nós ganhamos o medo como uma forma de enfrentar o perigo das nossas vidas. Mas isso não destrói ou não abole o sentido de que o excesso ele é ruim. O medo faz parte de nós. E é interessante que o salmista, no Salmo de número 139, do verso 14, diz que o Senhor nos formou de forma completa, assombrosa, perfeita, maravilhosa. Ou seja, até mesmo o medo faz parte dessa criação. Mas o medo, ele pode tornar um hábito para a gente, né? Talvez a gente já acorda com medo. Talvez a gente não mora numa casa muito segura, né? A gente tem medo de ladrão, a gente tem medo de policial, a gente tem medo de noiado, a gente tem medo de tal pessoa, a gente tem medo de político, a gente tem medo do emprego. Nós temos diversos tipos de medo. E o problema é que quando o medo ele se torna algo habitual em nós. Existem alguns hábitos que eles são danosos para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o medo ele foi dado por Deus, ok? E que o medo, ele em excesso, ele faz mal. Mas antes em si de nós tratarmos o tema, vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre o medo. Vamos lá, por favor, abram a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, do verso 8 até o verso de número 10. A primeira situação que aparece a palavra medo na Bíblia. Vamos lá? Qualquer dúvida, levante a mão. Eu vou esperar o pessoal perguntar. Eu vou usar o artifício de beber água para dar tempo para vocês pensarem, né, criarem coragem e perguntar também. Então, vou beber água de vez em quando. Gênesis capítulo 3, verso 8 e verso de número 10. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus, verso 8: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeiro, a primeira aparição dessa reação, desse sentimento, dessa forma de medo na Bíblia é com Adão e Eva, e talvez seria complicado se não fosse com eles. O que estava acontecendo aqui? Deus criou a terra, Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas que são criadas e existentes graças a Ele. E é interessante que Deus havia dado uma regra para Adão e Eva, assim, ó, vocês podem fazer todas as coisas, menos uma coisa que é comer ali do fruto proibido,
e tal, e aconteceu que a Eva quis comer, Adão quis comer, e depois que eles desobedeceram a Deus, eles se esconderam. E é interessante que a Bíblia nos diz que diariamente Deus ia visitá-los para conversar com eles, bater um papo, ver como é que foi, enfim, escutar o que aconteceu, embora ele já soubesse. Ele ia lá conversar com Adão e Eva. Mas nesse dia em especial, quando Deus foi conversar com eles, eles se esconderam. E é interessante que quando Deus pergunta, onde estás? Onde vocês estão? Embora eles soubessem aonde eles estavam, eles falavam, Senhor, a gente está aqui, ó, a gente está escondido. Porque a gente está com medo, a gente está com vergonha, a gente vacilou com o Senhor. E é interessante que o medo, gente, não foi algo ensinado para Adão e nem para Eva, mas é algo que foi dado, talvez, de forma instintiva para o homem, para reagir a situações complicadas. Eles haviam acabado de desobedecer a Deus e sabiam das severas consequências que aconteceriam. Eles estavam com medo, porque por causa de uma desobediência, eles iriam morrer. E sim, Maíra, o medo da morte faz parte da nossa vida, desde Adão e Eva. Olha que legal. Sim? Uhum. Boa, uma boa interpretação, uma forma de aplicar na nossa vida, né? Bacana. Uhum. Certo. Uhum. 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 Certo. Uhum. Certo, entendi. Aham. Isso é bom. Isso é bom. Todos nós temos medo. E seria talvez uma mentira nossa falarmos que não temos. Todos nós temos uma espécie de medo. Por exemplo, tem um amigo meu que ele é metido a machão. Não vou falar o nome dele não, porque vai que ele assiste depois. E assim, ele é tudo assim e tal, e fala grosso, e por incrível que pareça, ele é policial, né? E assim, o cara é fera, né? Só que o cara tem medo, sabe do quê? De aranha. De aranha. Ele não tem medo de pessoa, mas tem medo de aranha. Então todos nós temos medo, e sim, ele faz parte de nós, mas nós não podemos atribuir o medo como sempre algo ruim, mas se for em excesso, será ruim. E no caso aqui, o medo não foi algo bom para o homem, porque ele foi consequência de uma desobediência. E sim, nós precisamos ter medo da desobediência, afinal, toda ação tem a sua reação. Mas seria talvez ridículo nós lermos a Bíblia e atribuir de forma extrema que o medo é algo ruim. Não, ele faz bem para nós, mas em excesso não. No caso de Adão e Eva, os dois estavam com vergonha, sim, eles estavam com medo, afinal eles sabiam da consequência da atitude deles. Mas também não somente eles tiveram medo,
Também tem outro caso, um poucos capítulos à frente, de um cara que muitos nós admiramos, né? Abraão, tem até a musiquinha dele, pai Abraão, um homem de fé, um homem que tinha intimidade com Deus. E 2 vezes ele teve uma reação complicada por causa do medo dele. A Bíblia nos conta ali que quando ele estava viajando com a sua esposa, em 2 situações, ele repetiu a mesma reação por causa do medo. E não foi uma reação legal, foi péssimo. E as 2 reações estavam envolvendo a sua esposa. Quando ele foi perguntado pelos povos estrangeiros quem era aquela mulher bonita, formosa, cheirosa, ele falou assim: olha, é a minha irmã. E ele mentiu. Afinal, era a esposa dele. Abraão, um homem de fé, né? Intimidade com Deus, teve medo. Uma vez, até mesmo, ele teve medo do próprio faraó. E se não fosse a intervenção de Deus, ele poderia ficar sem esposa, sem a mãe do filho da promessa. E não somente ele, a gente só culpa o homem às vezes, né? A mulher dele também. Deus havia prometido a Sara que ela daria um filho para Abraão. Só que o tempo foi passando e o negócio não foi acontecendo, então, já sei, né? Estou com medo desse treino acontecer, eu acho que vai ser de outro jeito. É uma forma também. Não, gente, nós não podemos enxergar os personagens bíblicos como pessoas a serem imitadas em todos os aspectos. E existem casos, por exemplo, que o medo deles fizeram com que eles pecassem. Como, por exemplo, foi com Abraão, como, por exemplo, foi com Sara. O medo, ele não somente está presente nas nossas vidas, como ele também influencia as nossas decisões. E se nós não estivermos apegados em Deus, as nossas decisões serão erradas. E também, o último exemplo aqui, é o exemplo de Moisés. E para isso, eu vou pedir para que algumas pessoas me ajudem a abrir a Bíblia e leiam para mim. E, Fofão, se alguém perguntar na internet, por favor, me ajuda aí, tá? Alguém abre para mim em Êxodo 3:11. Outra pessoa em Êxodo 4:1. Outra pessoa em Êxodo 4:10. E outra pessoa em Êxodo 4:13. Isso, Êxodo 3:11, Êxodo 4:1, Êxodo 4:10 e Êxodo 4:13. Quem achou Êxodo 3:11, por favor? Eu acho Moisés um cara muito ousado. O que eu acho legal é que Deus havia prometido que levantaria um libertador, que tiraria do povo um libertador, que ia tirar o povo do cativeiro egípcio, ia levar o povo para a terra prometida, e ele havia já separado Moisés ali do nascimento. A gente for analisar a história ali de Moisés, né? Foi uma grande libertação ali da morte, por causa da morte dos bebês, e Deus guardou e fez com que crescesse ali, junto com a filha ali do faraó, e Deus guardava ele aprendeu todo tipo de língua, depois ele foi para o deserto, aprendeu a viver no deserto. Aí quando Deus aparece para ele, assim, cara, eu preciso que você volta para lá, e faz uma missão para mim. E ele falou assim: Senhor, quem sou eu? O medo da insegurança de Moisés é tão grande que ele vira para Deus e fala: Senhor, eu acho que não vou dar conta. Quem sou eu para ir até o faraó? E ele conhecia o faraó, ele tinha intimidade com o faraó, mas ele fala: quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Eu não sou ninguém. E outra, ele estava fugido, né? Porque ele tinha matado ali um dos funcionários de faraó, por um acaso ali que aconteceu. Então, ele: Senhor, eu não sou muita coisa aqui, eu não dou conta. E a ousadia de Moisés com o seu medo não foi só aí. Aconteceu outros episódios também. Quem achou aí Êxodo 4:1, lê para mim, por favor.
Então, primeiro ele se vira para Deus e fala: Senhor, eu não sou ninguém. E segundo, Senhor, eu posso ir até lá, mas eles não vão acreditar. Eles não vão saber, não vão acreditar, não vão confiar que o Senhor apareceu para mim, que o Senhor me falou. Então ele teve o medo da insegurança dele, e agora aqui eu fico vendo um medo até mesmo da insegurança de Deus. Mano, o que adianta eu ir lá? Eles não vão acreditar. Mas Moisés não parou aí. Êxodo 4:10, por favor. Aí, o negócio começa a ficar pior. Estava ruim, mas parece que agora piorou. Então ele fala: Senhor, quem sou eu? Senhor, eles não vão acreditar. Ah, mas Senhor, esqueci de contar para o Senhor, eu não sou bom de falar não. Eu não sei falar não sou eloquente, eu não tenho uma boa oratória aqui. E é o seguinte, a minha boca é pesada, eu sou pesado de língua. E alguns estudiosos dizem que isso era por causa de uma gagueira, outros diziam porque é por causa da timidez dele, outros diziam que ele ficava realmente ali enrolando as palavras. E eu lembro quando eu pregava pelas primeiras vezes, eu enrolava muito, ninguém me entendia nada, eu estava amém. Então nós não sabemos o que é e não conseguimos chegar no consenso, o que seria pesado de boca ou pesado de língua, mas eles falam: Senhor, se depender de mim, ninguém vai me entender. Eu não consigo falar bem. Mas ele piora. Êxodo 4:13, por favor. Então, para piorar a situação, ele fala: Senhor, já sei, manda qualquer um, menos eu. Eu não vou dar conta, eu não sei falar, eles não vão acreditar e eu não sou ninguém. Então manda qualquer um, menos eu. E é interessante o que eu acho legal desse diálogo de Moisés com Deus, que Deus em nenhuma hora fica passando a mão nas costinhas dele: você é gago, né? Nossa, você é feio, ninguém vai acreditar em você, você é mentiroso, né? Poxa vida. Não, Deus não fica dando uma de coxa: nossa, vamos lá, você consegue, você tem tudo e tal, e enfim, você é um grande potencial, você está se limitando. Não, Deus não faz nem isso nem aquilo. Nenhuma hora Deus gasta tempo para aumentar a autoconfiança de Moisés, porque sim, Moisés era um cara inseguro. Deus não faz isso em nenhuma hora. Nenhuma hora Deus faz isso. E Moisés, sim, estava com medo, gente. Nós não podemos falar assim: mas se eu estivesse no lugar de Moisés, eu ia na hora, porque a minha fé é inabalável, né? Não, era um exército mais poderoso da época, o império maior da época, era o império egípcio. Nós não podemos também descartar as razões do seu medo. Mas Deus, ele não gasta tempo ali acariciando Moisés. Não, ele não fala assim: você consegue. Não, nenhuma hora ele faz isso. Mas o que eu acho interessante é que Deus não queria que Moisés dependesse dele. Não, nenhuma hora. Deus falou assim: cara, eu te escolhi porque você é gente boa. Não, eu te escolhi para fazer essa missão porque você é um cara legal, bacana, boa convivência, porque você fala bem, porque você tem boa influência. Não, Deus não falou isso. Mas Deus estava mostrando para Moisés que ele não tinha que depender dele, e sim de Deus. E é bom uma das falas de Deus para Moisés: Moisés, eu sou, cara, eu sou. Não tem ninguém além de mim, eu sou. Dependa do eu sou. Não dependa de você. Muitas vezes, queridos, com base nesses textos, podemos ver claramente que muitos outros também, personagens bíblicos, enfrentaram o medo. Mas o problema é que muitas vezes nós atribuímos o medo como algo ruim, mas ele não é, de certa forma. Mas também o medo, ele atrapalha o nosso ministério. Pense se Moisés,
Se estivesse com razão, ele não liberaria o povo ali do Egito. E sabe o que aconteceria? O povo ficaria escravo até hoje. Pense se Moisés tivesse esse poder, falasse, não, senhor, escolhe outra pessoa, quem manda aqui sou eu, né? Então eu sou o cara, então escolhe outra pessoa aqui. Não, gente. Ah, mas por que você está falando sobre isso hoje? Você está falando que era um problema de normal e tal? Porque talvez, gente, o medo está atrapalhando o ministério de vocês. O medo de não ser bem aceito, de não ser bem visto, o medo da rejeição, o medo da incapacidade. Talvez hoje você não trabalha na sua igreja porque você tem medo. O medo de não ser muito bom. Mas eu quero que vocês entendam, a Bíblia diz para nós que o medo não é um empecilho, e sim uma gasolina que inflama os nossos corações para depender mais de Deus. Porque se a gente depender de nós, vai dar ruim. Vai dar ruim, não vai dar certo. Porque nós somos fracos, nós somos falhos. Nós não temos nem fé em nós mesmos. Eu acho que eu vou fazer isso, mas não vou fazer mais não. Não vai dar certo não. Sim? Certo.
Certo. Arrumar uma desculpa, né, de certa forma, e tentar justificar as coisas. Entendi. Aí complica, né? Então, gente, obrigado, Val. Deu para entender até aqui? Tem alguma dúvida? Algum comentário? Eu falei que se eu falo demais. E é interessante, queridos, que o medo, embora ele foi dado por Deus, e embora ele seja ruim em excesso, o medo, ele pode ser substituído. E aqui entra o X da questão de tudo aquilo que nós construímos até agora. E é interessante como a Bíblia diz. Aí você fala, poxa, mas Lucas, você só leu o Antigo Testamento, né? O Antigo era tudo mais difícil mesmo, e tal. No Novo é mais de boa e tal. Jesus deu uma aliviada lá, resumiu os 300 e tantos mandamentos em 2, né? Então, assim, é mais de boa, mais tranquilo, menor para ler, né? Enfim, mas o Novo Testamento também nos diz que a igreja tinha medo. Os líderes tinham medo. Os pastores tinham medo. Os apóstolos tinham medo. A Bíblia nos diz que o início ali da igreja, após Jesus voltar, o que aconteceu, gente? Uma das piores perseguições contra os evangélicos, né? Os cristãos. Tinha um cara que o povo chamava ele até de anticristo. Ó, tanto que esse cara é gente boa, um tal de imperador Nero. Você já ouviu falar do Nero? Alguém já ouviu falar? Nero era um cara de boa demais, gente. Ele amava cristão, de tal forma que ele iluminava a cidade com cristão. Olha que cara legal, tinha iluminação pública à noite. Ele tacava uma certa forma de piche, um líquido inflamável nos cristãos e botava fogo. Isso era comum. Mas não foi só isso, ele gostava muito de fogo, né? Teve uma vez que ele estava com tanta raiva dos cristãos, mas não sabia como articular contra eles, então botou fogo na cidade dele e falou, não, foi culpa dos crentes, culpa dos cristãos. Então o povo estava numa grande perseguição e o medo da morte assolava eles. E foi assim com vários homens. E nós precisamos sim ter medo, mas o medo ele não pode estar elevado de tal forma que esteja acima da nossa fé. E um grande homem que eu admiro de Deus também teve medo. Por favor, abram a Bíblia de vocês em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 6 até o verso 10. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao 10. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, do verso 6 até o 10. Certinho? O pessoal achou? Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Queridos, não somente a igreja tinha medo, mas também o líder da igreja, que no caso aqui era Timóteo, tinha medo também. E o contexto aqui da carta nada mais é do que Timóteo era um rapaz muito jovem, né? Ele era muito jovem, ele tinha acabado ali mais ou menos de sair da escola ali com Paulo, né? E ele começou a cuidar de uma igreja, como pastor daquela igreja, e o povo da igreja ali não respeitava muito ele, porque ele era jovem, né? E parece que jovem não é muito respeitado aí na sociedade. E ele também tinha alguns problemas de saúde, a Bíblia nos diz que ele tinha alguns problemas de saúde. Então, não somente ele tinha uma falta de respeito, não porque ele era ruim, ou enfim, mas ele também tinha alguns problemas de saúde. E agora nós vemos aqui nesse determinado ponto da carta, que Paulo está falando, cara, não precisa ficar com medo. Não esquece que aquele que te chamou te capacita. Não precisa ficar com vergonha. Não precisa ficar dessa forma. Não temas. E é interessante que em 1 Coríntios, Paulo já tinha falado para ele, cara, não tema. Você não tem nada para temer. E é interessante que muitas vezes esquecemos essa parte de não temer. Sim, o medo ele está presente em nossas vidas, mas nós não podemos usar o medo como uma desculpa de não fazer as coisas, de ficar sempre com medo, de não reagir, dependente da circunstância. Precisamos entender, queridos, sim, o medo ele está aqui, ele está em mim, está em você, mas nós não temos o que temer. Claro, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. São sinônimos, praticamente sinônimos. Nas traduções da Bíblia, geralmente eles usam o uso de palavras semelhantes, mas diferentes, né? Então, são sinônimos, tá bom? E é interessante que, eu parei para pensar, né? Eu fico viajando quando leio a Bíblia. Mas Timóteo não tinha nada para temer não, senhor. Era Paulo que estava ensinando ele, aí. Era Paulo que estava estimulando ele. Se Paulo me estimulasse, eu fazia tudo, ligava o louco aqui e fazia tudo que eu tinha que fazer, né? Vocês já pensaram nisso? Mas com Paulo era diferente, era mais fácil. Ou seja, para Timóteo era mais fácil, né? A gente sempre faz esse método de comparação. Mas daí, estudando um pouco mais, eu li um outro texto, que Deus me bateu com ele. Por favor, abra em Hebreus capítulo 7, verso 25. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Gente, se com Paulo fazendo isso já era fácil, imagina Jesus orando por você até o fim. Todos os dias, Ele está intercedendo por você,
Ele está orando por você, Ele está ciente do que está acontecendo com você. Então por que que você ou eu ainda temos medo? O próprio Deus ora por mim, ora por você. Ai, glória a Deus, gente. Eu, muito melhor que Paulo, muito melhor que Timóteo, muito melhor que todos os personagens da Bíblia. O próprio Jesus está orando por você hoje. Se Deus está com nós, quem será contra nós? Não temos o que temer. Eu gosto muito de algumas músicas, mas em algum especial, eu gosto daquela Porque Ele Vive. Porque Ele vive o quê? Podemos crer no amanhã. Mas muitas vezes nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus vivo. Olhamos para Deus com um óculos que Ele está distante de nós, longe de nós, como se Ele estivesse há mais de 2000 anos atrás. Não, eu tenho que ficar com medo mesmo, Ele está longe daqui. Mas Ele vive e ora por você. Se já era de boa com Timóteo, que Paulo estava orando por ele, Paulo estava mandando cartas para ele, que Paulo estava ali ajudando, estimulando ele, imagina Jesus, que está orando por nós. Ou seja, gente, Jesus, ele deve ser tudo na nossa vida, e dentre todas as coisas, ele deve ser a razão principal da nossa dependência, da nossa confiança. Ah, mas quem é Jesus? Né? Quem é Jesus? E já finalizando, a Bíblia diz em Mateus 12, 28, que Ele é mais poderoso que qualquer poder demoníaco. Quem é Jesus? A Bíblia diz em João 6, 63, que Ele é o ser mais poderoso que transforma morte em vida. A Bíblia diz em Romanos 8, 11, que Ele te dá uma nova vida, mesmo você não valendo nada. Quem é Jesus? Ele fala que você é herdeiro de Deus, herdeiro do trono de Deus, não pelos seus méritos, mas pelo mérito da morte dele. Quem é Jesus? É aquele que ora por você, como diz Romanos 8, 26. Quem é Jesus? Aquele que te dá amor, esperança, vontade de viver todos os dias. Quem é Jesus? Aquele que te dá a vida eterna, mesmo você não valendo R$1, que comprou com seu sangue, morrendo no nosso lugar. Esse é Jesus, o cara que ora por você. Por que ainda temos medo? Aí chegamos na conclusão do estudo. E consegue enxergar aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade é porque nós não acreditamos em Deus. Porque nós não acreditamos em Deus, nós não acreditamos na Bíblia. Aí talvez venha a pergunta para a gente, poxa, então as pessoas ansiosas, as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm problemas psicológicos, emocionais, então você está falando que elas não têm fé? Não, não estou dizendo isso. Por favor, não seja extremista. Mas estou dizendo que muitas vezes o nosso medo, que é algo habitual, ele tira a nossa crença em Deus, ele tira a nossa fé em Deus, ele apaga a nossa chama de convicção que Deus é Deus. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que nós não confiamos em Deus porque nós não o conhecemos. Vamos lá. Você tem amigos? Quem tem amigos aqui? Amigos, amigas? Sim? Uhum. Tem alguns casos que realmente é caso de saúde. Mas enfim. Todo mundo aqui tem amigo, né? Lá no meu Facebook, eu acho que eu tenho mais de 3.000 amigos. Sou um cara legal, né? Nossa, bacana, né?
conheço muita gente e tal, pensando em uma carreira política e tal, votem em mim, tô brincando. Mas dos 3.000 amigos, eu confio em, acho que contando nas mãos. Por quê? Porque eu tenho mais intimidade com eles. Porque eu confio neles. Porque eu convivo com eles. Porque eu converso com eles. Porque eu estou perto deles. Por isso, confio a eles os meus segredos, os meus problemas, as minhas lutas, as minhas dificuldades, por causa da intimidade. Então, sabe por que muitas vezes você ou eu não confia em Deus? Porque nós não temos intimidade com Deus. Porque nós não conversamos com Deus o suficiente. Ou talvez até conversamos, mas não somos sinceros. Aí eu lembro dos outros exemplos. Mas Abraão, né, não foi sincero e tal. Moisés foi um pouquinho sincero, foi ousado e tal. Mas os caras falavam com Deus. Gente, seja sincero em suas orações. Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu estou com medo, o que eu faço? Me dê sabedoria, me dê paz. Confiem no Senhor. Quanto mais nós cremos, quanto mais nós confiamos em Deus, o medo ruim desaparecerá da sua vida. O medo que te causa problemas emocionais, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas no seu emprego, problemas na sua família, enfim, o medo que só destrói você, esse medo, ele será apagado. Então vamos ser radical, né? Vamos parar de confiar nas pessoas então. Agora o único amigo meu é Deus. Não, gente. Existe um negócio que chama confiança ponderada. Nós precisamos confiar nas pessoas, sim, a Bíblia diz. Confessar os nossos pecados uns aos outros, confiar nas pessoas, a amigos mais chegados que irmãos. Sim, mas nós não podemos depender dessas pessoas exclusivamente. Por exemplo, eu tenho uma dívida. Estou devendo aí 200 mil na praça. Aí eu chego ali no meu amigo e falo, Mateus Aguiar, paga minha dívida. Valeu, abraço. Não, gente, não é assim que funciona. Nós devemos ter uma confiança não exclusiva nas pessoas, sim, exclusiva em Deus, mas podemos confiar nas pessoas, podemos de certa forma depender das pessoas, mas quem precisamos depender não é de mim, não é das pessoas, precisamos depender do Senhor. Quanto mais dependemos de Deus, menos medo ruim teremos. E terminando, gente, esse Deus não é só um Deus todo-poderoso, não é somente um Deus que é digno de toda confiança, fiel, misericordioso, bom, mas é um Deus que nos dá um presente que nós esquecemos todos os dias. E por fim, abra sua Bíblia em João 14, 27. João capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Deus da paz te dá a paz, e com paz não tem medo. Se você não vive uma vida de paz, significa que você está com medo, com falta de fé. Deus não quer que você seja autoconfiante em si, mas seja confiante nele, porque somente nele Ele vai te dar a paz
a capacidade e o potencial de enfrentar todos os problemas da vida. Não é uma teologia centrada para você, é centrada em Deus. E esse Deus, com a sua graça, te dá esse potencial de enfrentar todo santo dia os problemas da vida. Não tenham medo, tenham a paz de Deus. Não se turbem, tranquilize esse coraçãozinho, porque Deus pode mudar a sua vida e Ele vai. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser lá no céu. Um dia acontece. Amém? Alguma dúvida? Não? Todo mundo está parado, né? Vamos embora então, vamos orar. Obrigado, Pai, pela exposição da Tua palavra. Tudo aquilo que for do Senhor, fala ao nosso coração e transforma as nossas vidas. O medo tem sido um hábito no nosso cotidiano. Mas nos ajude, Pai, a enfrentar esse medo e entender que todo excesso faz mal. Nos ajude a confiar mais no Senhor, nos ajude a acreditar mais no Senhor. Nos dê fé, Pai, a fé que vem do Senhor, não de nós. E nos ajude a entender que se estamos aqui é porque ainda temos um propósito nas nossas vidas. Nos ajude a entender que o medo não pode impedir o nosso ministério. Em diferentes áreas que temos aqui. O Senhor mesmo disse que o trabalho é muito, tem muito trabalho, mas os trabalhadores são poucos. Levante homens e mulheres de Deus aqui neste lugar para servir ao Senhor, para pregar o Teu Evangelho, para pregar o Teu amor, a Tua justiça, para resgatar vidas, Pai, para a honra e glória do Senhor. Não deixe que o medo nos impeça de realizar a Tua vontade em nós. Nos ajude a confiar no Senhor, porque o Senhor é soberano e nós somos apenas criaturas frágeis, miseráveis, limitadas. Nos ajude a entender que o Senhor que é Deus, o nosso Deus, o Deus presente, o Deus que ora por nós, está presente em nós e um dia voltará para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, gente. Peraí, um aviso.